E aí pessoal, estou de volta agora para resolver as atividades relacionadas ao conceito de força nas páginas 49 e 50. Então vamos lá. Exercício 1. A unidade Newton usada para forças deve ser grafada, ou seja, escrita, com a inicial minúscula quando escrita por extenso. Qual o motivo para isso, se Newton é um nome próprio? Bom, é aquilo que eu comentei na aula anterior. Apesar de ser o nome de uma pessoa, a unidade Newton deve ser escrita com inicial minúscula para que, em um texto qualquer, não haja confusão entre o nome de um indivíduo e a unidade medida. Assim, Newton escrito com letra maiúscula é nome próprio, enquanto Newton escrito com letra minúscula é uma unidade de força. Tudo bem? Porém, para representar o símbolo da unidade, quando eu represento o módulo da força, que é o valor numérico seguido da unidade, a unidade tem que ser com letra maiúscula, tá? Nós vamos ver aqui no caso das resoluções, na hora da gente representar o módulo de uma força. Veja bem, determine a intensidade da força resultante em cada um dos sistemas de forças representados. O que seria essa intensidade da força resultante? É o valor numérico acompanhado da unidade e eu tenho que representar essa força algebricamente de acordo com a direção e o sentido dos vetores envolvidos. Primeiro caso aí na letra A, nós temos duas forças de mesma direção, no caso horizontal, onde a força de 5 newtons é horizontal e para a direita, a força de 2 newton horizontal e para a esquerda. Então, qual que é a intensidade da força resultante nesse caso? É a diferença entre a força de 5 newtons e a força de 2 newtons. Se eu quisesse representar o vetor força resultante, ele teria a mesma direção e sentido do vetor força de 5 newtons. Então observe. Olha lá, a força resultante, que é a força que, se existisse agindo sozinha nesse sistema, teria o papel dessas duas forças junto. Então o que está acontecendo aqui? Esse corpo não vai nem para a direita com 5, nem para a esquerda com 2. Ele vai para a direita com 3, que é a diferença da força de 5 newton com 2 newtons. Tudo bem? Letra B. Os mesmos dois vetores de 5 e 2 newtons, porém agora com a mesma direção, ou seja, os dois são horizontais, e o mesmo sentido, os dois estão deslocando para a direita. Então, no caso aqui, a resultante das forças que agem sobre esse corpo é a adição algébrica dessas duas forças. Então, eu tenho uma resultante de 7 newtons para a direita como força resultante. Letra C. Dois vetores perpendiculares, ou seja, eles não possuem a mesma direção. Então, toda vez que eu represento vetores perpendiculares, eles têm que formar um ângulo de 90 graus entre si, sendo o horizontal de 4 newtons, o vertical de 3. O que acontece aqui? Ele desloca num movimento simultâneo, onde aplica-se uma força de 4 newtons para a direita e uma força de 3 newtons na vertical para cima. Então, o movimento simultâneo aqui, ele é um vetor força resultante associado a esse movimento para a direita e para cima. Então, essa força resultante, a obtenção gráfica dela, representa, no meu movimento simultâneo,
a hipotenusa desse meu triângulo retângulo formado nessa região aqui ou nessa, tanto faz, ó. Esse vetor 4 newtons na horizontal, ele tem a mesma medida que esse segmento aqui em cima. Assim como esse vetor de 3 newtons na vertical, tem a mesma medida aqui. Então, se eu considerar essa região aqui, ó, da minha soma vetorial, eu tenho um triângulo retângulo, onde os catetos medem 3 e 4, e a hipotenusa é a força resultante. Então, basta aplicar o teorema de Pitágoras nessa representação, que eu chego com o resultado final da força resultante de 5 newtons. Olha lá, ó, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vou ter a força resultante ao quadrado igual a 9 mais 16. Essa força resultante é 25. Tirando a raiz quadrada, eu tenho uma resultante de 5 newtons. Beleza? Então, na letra A, B e C, nós vimos os 3 casos associados à direção e sentido das forças envolvidas. No primeiro caso, mesma direção, sentidos contrários. No segundo caso, mesma direção e mesmo sentido. E vetores perpendiculares. Vamos associar mais vetores. Olha lá, ó, determine o módulo da força resultante em cada um dos sistemas a seguir. O que acontece? Eu tenho 3 forças envolvidas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é associar as forças que estão na mesma direção, ou seja, as forças que estão na mesma posição, para depois associar essa força com a força que não se encontra na mesma direção. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que obter é a resultante horizontal desse vetor 6 e 3. Como eles têm mesma direção em sentidos contrários, a força resultante desses dois vetores é a diferença entre eles. Depois que eu obter esse vetor resultante na horizontal, que está relacionado à diferença de 6 com 3, eu aplico o teorema de Pitágoras aqui na resultante vertical e horizontal. Então, observem. O meu vetor força resultante é esse vetor F aqui, esse vetor azul, que é a composição do movimento horizontal e vertical. Esse vetor em verde aqui, ele é a força resultante dessas duas forças horizontais. Então, ele é a diferença de 6 com 3. Observem que o meu vetor vertical 4 newtons, ele continua com o mesmo valor. Eu não tenho ninguém associado a ele na vertical. Na horizontal, eu vou ter um vetor de 3 newtons. Logo, depois que eu calculo a resultante na horizontal, que é a Fx, que dá 3 newtons, eu aplico o teorema de Pitágoras entre os vetores de 4 newton e 3 newton e chego num resultado igual a 5 newtons. Então, ó, para chegar nesse resultado de 5 aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é associar os vetores que estão na mesma direção. A letra B é muito parecida com a letra A, só que agora eu tenho 4 vetores envolvidos, 2 na horizontal e 2 na vertical. É a mesma história. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou obter a resultante horizontal, que é a diferença do vetor 5 com o 2. A direção e sentido dessa resultante horizontal é para a direita. Depois eu vou obter a resultante vertical, que é a diferença do vetor de 2 newton com o vetor de 1 newton. A resultante vertical é para baixo. Então eu vou ter um vetor resultante na horizontal de 3 newtons, um vetor na resultante vertical de 1 newton. Qual que é a resultante final? É a hipotenusa desses dois vetores resultantes. Então observem. Olha lá, ó. O que eu falei? Na horizontal eu vou ter um vetor Fx de 3 newtons, que é a diferença do vetor de 5 com 2. É aquele vetor lá de cima, ó.
Na vertical, eu tenho um vetor resultante que é a diferença de 2 com 1. Ela é vertical para baixo porque o maior vetor é vertical para baixo. Aí o que vai acontecer? A composição do movimento para a direita e para baixo me dá a força resultante FR aqui, que é a hipotenusa do triângulo formado. Olha lá, ó. Vou fazer a projeção do vetor na horizontal e na vertical. O encontro dessa projeção com a origem é o meu vetor força resultante. Como é que eu vou obter essa resultante? Calculando o teorema de Pitágoras formado por um triângulo retângulo de cateto 3 e 1 Newton. Olha lá, ó, a força resultante é o cateto 3 ao quadrado, esse cateto aqui, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. É 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido pela força resultante, é igualado à força resultante ao quadrado. Então observe, 3 ao quadrado 9, 1 ao quadrado 1. Então eu vou ter uma força resultante ao quadrado igual a 10. Eu podia ter parado aqui, ó, não tem problema. A resposta aqui ela é exata. Aí quem quiser tirar a raiz quadrada dá aproximadamente 3,16 newtons. Então onde está esse vetor força resultante de raiz de 10 newtons? Ali, ó. Beleza? Então, pessoal, bem simples, né? Obtenho as resultantes nas mesmas direções e depois eu observo. Se eu tiver um triângulo retângulo formado, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. No caso da formação não ser com ângulo de 90 graus, basta decompor os vetores. Igual, se não me engano, o exercício 4. Aí, ó, é esse. Perfeito. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Durante uma viagem de barco, o motor do veículo estragou. Para evitar deixá-lo à deriva, duas pessoas resolveram puxá-lo, como ilustra a figura a seguir. Então, ó, amarraram duas cordas no barco. A pessoa que se encontra do lado esquerdo aqui, que está aplicando a força F1, aplica essa força formando um ângulo de 37 graus com a vertical, e a pessoa do lado direito aplica uma força aplicando um ângulo de 30 graus em relação à vertical. Lembrando que tanto a força em A quanto em B estão associadas à força da correnteza aqui. Então eu tenho que obter uma força resultante na vertical para poder vencer essa correnteza aqui. Vamos continuar no texto. Ó, a pessoa que se encontra na margem A do rio realiza uma força F1 de módulo igual a 100 newtons. Essa força de 100 newtons que a pessoa aplica na margem A e a força de 120 newtons que a outra pessoa aplica na margem B é a força relacionada a essa corda aqui, tá? Então essa força F1 de 100 é essa. A força F2 de 120 é essa. Observe que nem essa força F1 nem essa força F2 são aplicadas na direção da correnteza. Então eu tenho que decompor o vetor. É fácil. Então, ó, já a pessoa que está na margem B do rio realiza uma força de 120 newtons, sabendo que a força da correnteza é de 80 e está contra o movimento do barco, determine a força resultante que age sobre o barco. Aí o que ele deu? Ele deu para a gente considerar aí que o seno de 37 é 0C, o cosseno é 0,8, o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é 0,87. Nós vamos precisar de todos esses dados. Por quê? Porque eu tenho que fazer tanto a decomposição da força F1 como a decomposição da força F2 no eixo horizontal e vertical. Porque eu preciso saber qual é a força resultante que está sendo aplicada por essas duas pessoas para poder associar essa força à força da correnteza. Então observem, eu ampliei a figura aqui, eu coloquei um triângulo retângulo aqui para a gente poder analisar o porquê das forças estarem associadas ao seno e ao cosseno. Bom, vamos analisar isso. O que está acontecendo? Esse vetor F, força 1, F1, ele vai ser decomposto numa componente horizontal e numa componente vertical em relação a esse ângulo. Então, ó,
esse cara que está puxando para a esquerda e para cima, isso aqui só existe porque existe uma força horizontal para a esquerda e uma força vertical para cima. Esse vetor F2 só existe porque tem uma força horizontal para a direita e uma força vertical para cima. Então as forças envolvidas são horizontal para a esquerda, que é a mesma aqui, ó. Se eu fizer a projeção desse vetor aqui nessa parte superior aqui do meu prolongamento, eu tenho o mesmo vetor. Por que eu fiz isso? Para transformar isso num triângulo retângulo, ficar mais fácil de eu aplicar as relações trigonométricas aqui. Esse vetor é a componente horizontal da força F1, ou seja, é o F1x. Agora, eu tenho um outro vetor associado a esse vetor F1, que é a componente vertical dele, que é a F1y. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo formado, ó. Onde? O cateto adjacente a ele é F1y e o cateto oposto é F1x. Então, basta eu aplicar as relações trigonométricas a esse ângulo de 37 graus. Então, eu vou ter o seguinte. As componentes do vetor F1, F1x, é F1 seno de 37. Por que F1 seno de 37? Porque o seno é o cateto oposto, que é esse horizontal, sobre a hipotenusa. Como eu tenho que a força que ele aplicou na corda é de 100 e o seno de 37 é 60, a componente horizontal desse meu vetor é 60 newtons. E a componente vertical é essa aqui, ó, é o cateto adjacente. Então é o cosseno de 37, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por isso que dá F1 cosseno de 37. 100 vezes 0,8, 80 newtons. Então meu problema aqui do lado esquerdo está resolvido. Eu obtive as duas componentes, tanto horizontal como vertical. Faço a mesma coisa do lado direito. Eu tenho uma componente horizontal do vetor F2, que é a mesma lá em cima, ó. E tem uma componente que essa componente horizontal é a componente F2x. E eu tenho uma componente vertical, que é a F2y. Para achar F2x, eu aplico seno, porque ele é o oposto ao ângulo de 30. Para achar F2y, que é essa daqui, ó, eu aplico o cosseno, porque ele é o cateto adjacente. Então, quais são as componentes do meu vetor F2? F2x é F2 seno de 30, 120 vezes meio, então ela é uma força de 60 newtons. E a F2y é F2 cosseno de 30, a mesma história aqui de cima, ó. 120 vezes 0,87, 104,4 newtons. Aí o que acontece? Os caras estão aplicando força nessas direções, tanto na margem esquerda como na margem direita, e essas forças que eles aplicaram me dão componentes horizontais de mesmo módulo. Então esse barco, ele não se movimenta na horizontal, ele só se movimenta na vertical. Por quê? Porque tanto a força F1x como a força F2x tem mesmo módulo. Elas têm mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, elas são horizontais, porém em sentidos contrários. Então elas vão se anular. Aí o que vai acontecer? Qual que é a força resultante para fazer esse barco vencer a correnteza? É a soma das duas componentes verticais menos a força da correnteza. Então vai ficar assim, ó. Força resultante na direção Y. É a força F1y mais a força F2y menos a força da correnteza. Olha lá, 80, que é a F1y, mais 104,4, que é a F2y, menos 80. Então a força resultante é uma força de 104,4 newtons. Então quer dizer,
quem está fazendo força aqui é esse camarada, ó. Esse cara que está fazendo força, esse aqui não está fazendo nada, ele só está sustentando a força da correnteza. Por quê? Porque a força dele, que ele aplica de 80, é igual à força da correnteza. Então a força que ele está aplicando aqui é para sustentar o barco na direção oposta à correnteza. Aí o que ele colocou mais? Como não existe resultante na direção X, a força resultante é FRY. Tá? Por que não existe na X? Volto a afirmar porque essas duas forças se anulam. Elas têm a mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos contrários. Bom, o que vai acontecer então? Finalizamos os conceitos de força. Semana que vem eu consigo terminar a apostila. Eu vou entrar nas leis de Newton. Com isso eu encerro o volume 1. Isso não impede de eu começar o volume 2, porque todas as apostilas estão na plataforma do Positivo. Tá? Então, ó, as atividades que eu vou cobrar na sessão Hora do Estudo são as questões de 20 a 26, tá? Desse volume 1, e elas se encontram na página 63. É moleza, é tranquilo, é só seguir o raciocínio desses exercícios. Isso eu quero até dia 24, tá? Vou voltar a cobrar aqui, tem muito pouca gente assistindo meus vídeos. Tem vídeo meu lá que tem 6 visualizações numa turma de 12. Então não está fechando a conta. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empenho. A situação não está permitindo a gente ter um contato físico. Nós temos que ter o nosso contato através do YouTube. Então, por favor, façam essas atividades, porque tudo isso vai computar em notas na hora que a situação se normalizar. Essa parte eu quero até dia 24. Não precisa ser necessariamente no dia 24, até dia 24, tá? No meu e-mail que vocês já têm aí. Boa semana a todos e até a próxima.